Olá a todos. Os meus convidados hoje são a Carla Nobre Sousa e o David Cabecinha, diretores artísticos do Alcântara. Olá Carla, olá David. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui comigo um bocadinho. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Para começar, pergunto-vos como é que tem corrido o vosso percurso à frente do destino do Alcântara, de uma forma mais geral. Ui! Tem sido bastante intenso, não é? Nós nunca conseguiríamos imaginar que as condições iam ser estas que temos vivido e eu por acho isso, que esta é a nossa primeira edição do Alcântara enquanto direção artística e para mim pessoalmente é a primeira vez que faço programação. Portanto, acho que sabíamos que ia ser um grande desafio e que ia ser difícil por momentos e que teríamos que fazer muitas coisas pela primeira vez e nunca pensamos lidar com uma pandemia, como é óbvio. Portanto, superou todas as nossas expectativas de fazer coisas pela primeira vez ou de... Pronto, foi tudo, como falávamos há pouco, os espetáculos às 11 da manhã, coisas que nunca poderíamos ter imaginado. Imaginar, não é? Portanto, ao mesmo tempo, como é a nossa primeira vez, também se calhar não tínhamos tantos hábitos já ou formas de fazer já muito instituídas. Portanto, sabíamos que íamos fazer uma edição muito em conversa com os parceiros e as companhias artísticas, porque não temos muita experiência e precisamos da experiência deles e precisamos de fazer as coisas também acompanhados de alguma maneira. Portanto, isso se calhar talvez nos tenha ajudado a ser flexíveis e a reagir também mais facilmente às situações, porque seria de novo para nós de qualquer maneira. Portanto, foi uma novidade que não estávamos à espera, mas por ser a primeira vez também estávamos disponíveis para fazer coisas diferentes e fazer coisas novas. Claro. Portanto, além da novidade, imagino que a pandemia tenha condicionado em parte um pouco a edição deste ano do festival. Pedro, nós fizemos tantas versões deste programa, é que já não temos letras do alfabeto para os planos que fizemos. Nós tínhamos um programa acabadinho de fechar em fevereiro de 2020 e como devemos calcular, o que apresentamos hoje é muito longe dessa versão inicial em que havia festas e havia outros tipos de encontros e havia toda uma programação de ponto de encontro no Espaço Alcântara, coisas que fazem parte do festival. Mas mesmo a própria programação artística sofreu bastantes alterações. Eu creio que a nossa programação ficou fechada mesmo já quase no final de setembro, entrou a última peça para a programação e seria impensável no ano normal fechar com tão pouca antecedência, digamos assim, a programação. Claro. E olhando para a programação, quais é que são as principais temáticas que vocês identificam neste vosso trabalho? Sim, então em relação às linhas temáticas, nós temos alguma resistência em dizer que são linhas temáticas, não é? Há assim um conjunto de questões que estão presentes na programação, que fizeram parte das nossas conversas ao longo dos últimos 2 anos e meio em que preparámos este festival e que fomos encontrando nos espetáculos e nas propostas artísticas, porque há muitos espetáculos que ainda não estrearam, ainda não existem, ainda não os vimos, mas que fomos encontrando naquilo que eram as intenções das diferentes artistas com que vamos poder ver os espetáculos agora. Há muitas questões relacionadas com as identidades das pessoas que estão a criar estes trabalhos. Há muitos projetos que partem dessa subjetividade, especificamente, ou expressamente dessa subjetividade destes corpos, da relação destes corpos com a sociedade. Há questões muito vincadas, se calhar assim, a linha temática que se pode identificar mais obviamente
está presente no projeto Terra Batida, que nos foi proposto já como uma investigação e uma pesquisa temática sobre as questões dos conflitos ambientais e dos conflitos e das violências ambientais, e que que começa amanhã, domingo, com uma conversa online, que era suposto ser presencial, mas que passámos para um formato Zoom em streaming, e que depois tem um conjunto de performances que vão ser apresentadas no São Luís, performance e partilhas de pesquisas. E há assim mais algumas questões depois também que estão relacionadas com perspectivas de futuro, visões de futuro, a relação com o desconhecido, e como é que ele pode ser transportado nos corpos e projetado a partir tanto da imaginação como de formas diferentes de comunicação. A comunicação em si também está muito presente, as formas de comunicação e como a dança e o movimento contribuem também no palco para falar sobre coisas, também está muito presente no espetáculo que tu viste hoje, da Esther Salomon com a Vânia do Hotel Vaz, e na pesquisa do João dos Santos Martins, com a coreografia, que também tem muito essa questão de como é que uma dança pode falar e como é que um projeto de dança fala e o que é que ele diz e como é que se expressa. Há uma referência muito gira de uma artista numa conversa com a Raquel, e isto para sublinhar esta questão do que é que são as linhas temáticas e o que é que são as preocupações, ou como é que elas são identificadas. A Dana Mitchell, numa conversa muito bonita com a Raquel Lima, que nós estamos a partilhar no YouTube e no site do festival, ela dizia que tinha também muito essa questão, que de repente identifica alguns pontos essenciais no trabalho dela e que estão muito relacionadas com o facto dela ser uma mulher negra, a relação que ela propõe com a sua identidade sexual, a sua exploração e o seu encontro com aquilo que ela é enquanto pessoa face aos constrangimentos da sociedade, mas que o que ela dizia é que ela, na verdade, é como se estivesse a pegar num frasquinho, e este tema da negritude e da identidade feminina, etc., são questões que ela identifica à partida como interesses que tem para trabalhar, mas é como se fossem uma gotinha de corante que ela depois deita numa taça, e é vê-lo espalhar-se e dissipar-se por essa taça de água, e ver de que forma é que ele se vai expandindo e espalhando para coisas que se calhar não são tão obviamente relacionadas com as questões iniciais, mas que continuam lá e estão presentes. Eu acho que nós vamos adaptar esta imagem para nós e conseguimos identificar-nos bastante bem com ela naquilo que foi o nosso processo de construção e de pensamento deste programa. Sim, eu acho que quando nós começamos a conversar para escrever o editorial, em que defendemos que temos um festival de respostas e não só de perguntas, foi também uma reação a estas conversas que fomos tendo com as artistas e os artistas do festival. E há respostas, mas tem este nuance, não é? Que é uma coisa que nos falta muitas vezes noutros sítios ou noutros fóruns onde se discutem estas questões. Portanto, esta imagem muito linda da Dana que vamos adotar, o interessante ser a difusão desta gota de corante na água, o atravessar dessa questão pelo corpo da pessoa, onde encontra-se, obviamente, com muitas outras questões. É esse tipo de resposta que temos, com esse nível de complexidade e com esse nível de nuance. E, portanto, podemos sim identificar as gotas, os frasquinhos, mas o festival, as respostas artísticas que temos no festival têm muita complexidade e, obviamente, que abordam outros e tocam muitos outros assuntos que informam as perspectivas que as artistas têm sobre estas questões. E como é que foi estabelecido, se é que isto foi uma preocupação vossa, o equilíbrio entre espetáculos nacionais e internacionais? Houve essa preocupação ou nem sequer vos passa pelo bom, ou programam sem pensar nisso? Pensámos bastante sobre isso, nós sem dúvida. Pensamos sobre muitos equilíbrios, não é só esse. Não é? Sobre artistas nacionais e internacionais, sobre artistas mulheres, artistas
a pessoas não brancas, e não sei se temos uma cota matemática, mas estamos sempre com essas questões presentes, absolutamente. Ok. Não sei se queres falar mais, David, sobre os artistas nacionais. Nós, os artistas nacionais, na verdade, foram os primeiros que nós fechámos para este programa, e também tem a ver com o tipo de relação que estabelecemos e que achámos que era essencial estabelecermos com a comunidade artística mais próxima de nós, que também teve a ver com as questões enfim, depois entra-se assim em questões muito específicas ou muito concretas e pragmáticas, que muito especificamente na relação com a forma como os projetos são financiados. Ou seja, no momento em que são feitas as candidaturas para os projetos sustentados bienais, por exemplo, houve uma série de compromissos que nós assumimos nesse ponto. E estamos a falar de final de 2018, não é? Que foi o momento em que se começaram a fechar essas candidaturas. Há uma... Sim, eu acho que depois a questão tem a ver também com a forma como estes projetos... Depois começámos a encontrar a forma como estes projetos dialogam com as restantes coisas que tínhamos em cima da mesa e as restantes coisas que nos interessavam a abordar. Por isso, esta preocupação de termos uma representatividade ou um conjunto de projetos nacionais, se calhar um bocadinho mais expressivos que em anos anteriores, foi uma decisão deliberada e foi um gesto que achámos que era importante promover, porque o que nos interessa, no fundo, é também este cruzamento entre práticas de artistas que estão aqui muito próximos de nós, e outras práticas e outros pontos de vista de artistas que se apresentam no festival com outras perspectivas e com outros pontos de confluência sobre questões que muitas vezes são semelhantes. Sim, eu acho que também nos fomos apercebendo que, apesar de termos estas coisas todas em conta, não é linear, porque não estamos no momento já em que os artistas portugueses estejam distantes do contexto internacional, não é? Portanto, as próprias propostas que nós recebemos de artistas nossos vizinhos incluem participação de artistas internacionais e têm coprodutores internacionais, e isso é uma montagem que não é nossa, que já tem a ver com os próprios artistas e companhias que têm essa forma de trabalhar já desenvolvida. Portanto, também não é muito linear dizer que este é um projeto nacional e este é um projeto internacional, porque há tantos exemplos onde aliás, o projeto da Esther e da Vânia é um bom exemplo disso, mas não é o único. E há outros projetos como a Terra Batida que têm uma vertente internacional de participação de artistas que não vivem em Portugal, que este ano não vai ser muito óbvio, porque não foi possível trazer essas pessoas para Lisboa este ano, mas que na continuação do Terra Batida vai ser presente. Portanto, as próprias propostas artísticas de artistas portugueses já são propostas internacionais. Portanto, essa questão não é tão linear assim. Mas sim, claro, pensamos nisso, sem dúvida. Okay. O Festival Alcântara vai passar a acontecer anualmente, em novembro. O que é que esteve na base dessa decisão? Há muito tempo que não respondemos essa pergunta, mas sim, foi uma decisão pré-pandemia, ou seja, a alteração, eu se calhar posso falar sobre a alteração para novembro e deixo a segunda parte da pergunta para o David. O que nós sentíamos, é assim, o Alcântara Festival tem 27 anos de história, se incluirmos obviamente os anos de danças na cidade, e já aconteceu em muitos períodos do ano. Já houve edições em novembro nos anos 90, mas de facto estabilizou nos últimos 10 anos, um bocadinho mais, estabilizou neste período de maio-junho. E o que nós sentíamos é que para já era um período do ano com muita programação cultural e muita atividade e festas da cidade e já muita atividade intensa em Lisboa, e tínhamos uma sensação que terminava o festival num momento festivo
que era obviamente fantástico e divertido, mas que as reflexões que eram lançadas no festival depois era difícil voltar depois do verão e pegar nessas reflexões e desenvolvê-las. E o ciclo do festival, ou o ciclo das atividades do Alcântara, estavam muito na preparação da edição, e o festival era assim o momento final que mostrava percursos que tinham acontecido durante o ano. E nós quisemos virar esta lógica ao contrário, justamente porque é um festival com muitas estreias sempre, é um festival com trabalhos novos, e muitas vezes nós próprios, a equipa do Alcântara também só vê os espetáculos no momento do festival. E temos vontade de continuar a trabalhar a partir dessas propostas artísticas durante mais tempo. E então a ideia de mover, de fazer o Alcântara Festival em novembro tem a ver com entender um festival como o ponto de partida para qualquer coisa e não o ponto de chegada. De podermos, a partir daquilo que é lançado em novembro no festival, desenvolver uma programação no Espaço Alcântara durante um ano, convidar os artistas do festival a voltarem para fazerem o workshop depois do público já ter tido a oportunidade de conhecer o trabalho do artista, por exemplo, e trabalhar mais tempo os temas e as questões que conhecemos pela primeira vez, muitas vezes no âmbito do festival. Portanto, teve a ver com uma organização de estrutura mesmo do Alcântara e daquilo como é que entendemos este momento do festival e como é que ele se relaciona com o Espaço Alcântara e com as outras atividades que podemos desenvolver durante o ano. Sim, na verdade, muito colado a esta ideia do período em que o festival acontece, surge a questão de porquê anual, ou melhor, da necessidade de ser anual, precisamente para conseguirmos retomar e continuar estas conversas com uma periodicidade um bocadinho mais constante, para conseguirmos dar continuidade a estas conversas a partir das propostas artísticas e não só a partir daquilo que são atividades paralelas e de investigação, como o Alcântara fazia até aqui. Nós achamos que este contacto com o público e de trazer para o espaço mediático e espaço público, como só o festival em si consegue fazer, que é essencial para conseguirmos alimentar estas conversas e fazer com que elas tenham uma presença mais substancial. Ou seja, e isso já se começa a perceber também um bocadinho com esta ideia do projeto Terra Batida. Vou pegar neste exemplo porque neste momento é o mais claro. Mas é um projeto de investigação que nós abraçamos e que somos co-produtores e com o qual temos estado em diálogo, que se concretiza e se materializa publicamente com as apresentações. Há um período bastante intensivo de investigação, de pesquisa, que é um período necessariamente fechado, que tem um conjunto de participantes reduzidos. Estamos a falar de uma rede ainda com bastantes pessoas envolvidas, mas que não chega a ter este espaço público e de partilha pública que só as apresentações conseguem ter. E que nós temos um primeiro momento de apresentações agora, em 2020, mas em 2021 estas apresentações vão haver novas apresentações deste ciclo, alimentadas tanto pelas pesquisas que são feitas, como pelas apresentações e a forma como elas reverberam e criam novas comunidades e novas relações, e a forma como esse momento de abertura e de partilha e de diálogo num espaço público mais aberto, como ele contamina o processo seguinte de pesquisa e de investigação, para voltarmos então a um novo momento de apresentações públicas, com outras propostas, com outras questões, com as mesmas questões vistas de outras maneiras. E, portanto, este é um bocadinho o exemplo de um tipo de processo e de projeto que nós achamos que vamos conseguir concretizar e que é a nossa ambição conseguirmos concretizar com esta periodicidade anual, em que as coisas vão pontuando naquilo que é também um bocadinho o nosso ritmo enquanto espectadores, não é? E aí também entra esta reflexão de fazermos no início de uma temporada, no início daquilo que é o ano
o ano letivo, não o ano civil, não é? As nossas vidas estão muito organizadas pelas férias do verão e pelo início de uma nova etapa, não é? E por isso, essa nova etapa nós achamos que é essencial que que retome estas questões que visitamos agora e que sejam retomadas em novembro de 21, em novembro de 22 e por aí adiante. Sim, acho que podemos afirmar que os mesmos temas, se falarmos daqui a um ano, vamos falar dos mesmos temas. Pode haver mais uns, pode haver leituras diferentes, mas estas questões, obviamente, são de continuidade e vamos continuar a trabalhá-las. Portanto, sentimos que o ritmo anual é o ritmo certo para este tipo de trabalho de continuidade que imaginamos fazer. Para podermos adensar e prolongar e levantar estas questões e as possibilidades de respostas também, não é? Carla e David, muito obrigado. Foi um gosto falar convosco. Obrigada. Obrigado.